meus caros alunos, graça e paz, tudo bem com você? Eu espero que esteja, hein? Olha, nós estamos agora estudando o módulo Questões que vão influenciar na sua interpretação bíblica. Nós já estudamos aí a introdução do grego, a introdução da hermenêutica, e agora estamos tendo um conhecimento introdutório acerca da Bíblia. E eu me lembro que nós já estudamos aqui o que de fato é a Bíblia, o que ela contém, o que é inspiração e expiração e revelação. Já descobrimos a diferença de cada palavra. Você já sabe o que é inspiração e o que é revelação. Não paramos por aqui, estudamos também os significados ou o significado do nome Bíblia, Biblos, correto? Estudamos também qual é o seu assunto central, qual é o seu tema central. E nesta aula, gente, foi maravilhosa, não foi? Comenta aí se você gostou, porque eu achei top dos top. E você gostou também? Eu quero ver seu comentário aí abaixo, tá? Agora, nesta aula, vamos estudar sobre por que a Bíblia está dividida em Novo e Antigo Testamento, em Antigo e Novo Testamento, em Primeiro e Segundo Testamento. Por que essa divisão bíblica? É isso que nós vamos estudar agora. Portanto, aquele conselho de sempre: pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e vamos anotar, porque tem muita coisa boa aqui para você. Se por um acaso Deus te der uma revelação ou uma inspiração, você já está com o seu caderno do lado, tudo bem? Então vamos fazer assim: enquanto você pega o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, a sua borracha, eu vou para o slide, tudo bem? A gente se vê lá, hein? Graça e paz! Pois pronto, agora nós estamos aqui no nosso slide e a escola você já conhece, a escola ETPP, Escola Transformados pela Palavra. Nós vamos para a próxima página. O assunto que nós vamos estar estudando hoje é por que a Bíblia está dividida em Antigo e Novo Testamento. O professor, você já conhece, é o professor Gustavo Marques, né? Que bom estar aqui com você, pessoal. Então, para o nosso primeiro slide, nós temos aqui, ó. Primeiramente, permita-me dizer que os judeus não conhecem a divisão desta forma. Eles costumam chamar de primeiro e segundo pacto, primeiro e segunda aliança, tá? As Sagradas Escrituras está dividida em Antigo e Novo Testamento, para lembrarmos do Antigo e do Novo concerto que Deus fez com a humanidade, tá? Humanidade, por sua infinita misericórdia e bondade. Os judeus dividiam o primeiro e o segundo testamento da seguinte forma: olha só, lei, que é o Pentateuco mais conhecido, que é chamado na cultura judaica como Torá, que por sinal significa ensino. A palavra Torá significa ensino, tá? E eles conheciam também como Nevim. Você ainda não estudou o hebraico, né? Vai ser as próximas aulas, mas a palavra Nevim em hebraico quer dizer profeta. E vem agora a palavra Ketuvim. O que significa a palavra Ketuvim? Escrituras. Aí você fala para mim assim: mas o senhor não ensinou para nós lá no grego que a palavra escritura é grafê? Exatamente. No grego, no hebraico é Ketuvim. Diferencia, viu? Aprenda a diferenciar a palavra do grego do hebraico aí para você não fazer uma salada depois, tudo bem? Então, aqui você aprendeu que os judeus, eles não conhecem como Antigo e Novo Testamento. Eles conhecem como Primeiro e Segundo Testamento. Se você usa a expressão Velho Testamento, já começa a se policiar e tirar esse velho aí, tá? Porque velho é algo que é ultrapassado, perdeu a validade. E a Bíblia pode ser antiga, mas ela não perdeu a sua validade. Então, próximo slide. Nosso próximo slide está escrito assim, ó: não devemos usar a expressão velho, porque significa algo que está obsoleto. Portanto, a palavra mais adequada é antigo, por mais que tenha muitos anos de existência, mas não perdeu a sua validade. Isso aqui eu já falei, né? O termo Antigo Testamento surgiu no século II depois de Cristo, tendo sido divulgado desta forma pelos chamados pais da igreja. Então, quando foi que surgiu a expressão Antigo Testamento? A partir, veja que
entenda uma coisa, a palavra testamento já existia, ó, mas eu estou dizendo que o termo, a expressão Antigo Testamento, essas duas palavras, Antigo e Testamento juntos, surgiu no século II e ela foi divulgada, ela foi passada para outras gerações, para outras pessoas, por meio dos pais da igreja, que é Clemente de Roma, Orígenes, né? Eusébio de Cesareia. Esses camaradas aí foram quem fez a divulgação aí dessa expressão, desse termo Antigo Testamento, tá? É eles que são os pais da igreja. Quando procurava diferenciar as escrituras hebraicas, ou seja, os textos sagrados dos judeus, que até aquela época era denominada simplesmente como Ketuvim, escritura. Ou então os judeus também chamavam de Taná. Nós vamos já saber isso aqui. Hoje a nossa aula vai ser bem resumida mesmo, viu? Eu vou direto ao ponto. Então, olha só, vamos estudar agora a etimologia. Então, eu falei agora há pouco sobre essa questão aqui, agora você vai ver direitinho sobre como os judeus chamavam o Antigo Testamento, tá? Os judeus chamavam o Antigo Testamento de Taná. Essas palavras, Torá, significa o quê? Lei, acabei de falar, né? Nevim, profetas, e Ketuvim, escrituras. Esse é o conjunto dos escritos sagrados. A expressão Antigo Testamento tem a sua origem na carta aos Hebreus. Por que em Hebreus? Porque lá está falando sobre o antigo pacto, a antiga aliança, tá? Então, a palavra testamento no grego é diatek, diatek, que significa aliança, concerto, ou até mesmo novo pacto, tá? E no hebraico é berit. Quando você compra aquela Bíblia judaica, você vai ver essa expressão Taná e você vai ver a palavra berit. Então, berit quer dizer o quê? Significa o quê? Testamento. Tem o mesmo significado da palavra grega. Esta palavra testamento, ela vai ter diferença no nosso português. Por quê? Porque quando você toma o conhecimento da palavra Taná, berit, você vai entender que está dizendo testamento. Só que esse testamento aqui não é o testamento que nós temos na nossa cultura hoje. Porque na nossa cultura a ideia de testamento é uma, mas na cultura judaica, que nós vamos estudar isso aqui sobre os abismos culturais, linguístico, geográfico, você vai entender. Nós temos a palavra testamento de uma forma, a palavra testamento significa um pacto, uma aliança, um concerto. É como se fosse uma reconciliação, tá? Mas no português, o que significa? Bom, nós estamos estudando a forma etimológica, então vamos passar para o próximo slide para ver, né? Pois bem, para você conhecer a palavra testamento com seu significado, com a sua interpretação no nosso idioma, eu fiz até aqui uma aplicação para você, como está no nosso slide, aplicando o termo com o entendimento da nossa cultura. Então, o que é testamento na nossa cultura? Está aqui, testamento, isso é um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição de seus bens após a sua morte. Esta é a palavra empregada no Novo Testamento como exemplo em Lucas capítulo 22, versículo 20. A palavra testamento no nosso linguajar, porque no português tem muitas palavras que vêm de origem grega, traz esse significado do que está lá, do que está em Lucas 22, 20. Que significa o quê? As últimas vontades, os últimos desejos de alguém. Tipo, eu desejo que fulano tome posse da minha casa, do meu carro e cuide bem e tal. Isso é testamento na cultura nossa hoje, diferente da cultura hebraica, que é testamento no hebraico, é pacto, é aliança, tá? Aí eu coloquei aqui, o duplo sentido do termo grego nos mostra que a morte do testador, Cristo, ratificou ou selou a nova aliança, garantindo-nos toda a herança com Cristo. Então, trazendo para os nossos dias, nós podemos aplicar o seguinte: Cristo morreu e nos fez herdeiro, por isso que nós somos herdeiros, porque ele era o herdeiro primeiro, tudo era dele, mas como ele morreu, veio para nós.
É como um pai que deixa toda a riqueza para um filho, sendo que ele tem 2, 3, 10 filhos, só que está tudo só para um. Quando aquele um morre, é dividido entre os outros, porque continua entre a família, a não ser que ele tenha uma família. Mas nesse contexto que eu estou dizendo aqui para você, nós somos herdeiros de Cristo. Nós somos herdeiros do corpo de Cristo, da bênção de Cristo, da prosperidade de Cristo, de tudo que Ele deixou para nós, tá? Então aqui, ó, você pode ler o texto e fazer a sua aplicação, pedir a graça de Deus para você, entendeu? E mais adiante, eu não vou falar muito aqui porque eu quero que você comece a fazer seus esboços, as suas mensagens, comece a refletir nos textos, tá? Pois bem, nós já estamos quase para concluir nossa aula e vamos agora aqui falar sobre a divisão dos testamentos. Talvez você já está acostumado, né? E você conhece esse aqui de cor salteado. Entretanto, é necessário falar isso aqui porque existem pessoas que estão fazendo um curso de hermenêutica que nunca fez um básico no médio. Portanto, isso aqui é de grande importância para ele. Então, veja bem, divisão da Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento e a sua totalidade. Tratando-se de livros, a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento. No Novo Testamento tem 27 livros, correspondendo assim a um total de 66 livros. A Bíblia tem 1189 capítulos, dividindo assim entre Antigo Testamento tem 229 capítulos e Novo Testamento tem 260 capítulos. Tratando-se de versículo, a Bíblia tem ali no Antigo Testamento 23.146 versículos. Já o Novo Testamento tem 7.957 versículos, totalizando assim 31.103 versículos. Agora, permita-me te dizer uma coisa. Dependendo da versão, esses números mudam, tá? A NVI vai mudar. Se você for para a Nova Bíblia Viva, vai mudar. Se você for para a Bíblia Americana, vai mudar, tá? Eu estou usando aqui a Bíblia Corrigida Fiel. Outro sim é uma observação que eu deixei aqui para você, ó. Observe isso. A divisão em versículos e números foi feita por Roberto Stefano. Você que está estudando grego já sabe o que é esse aqui, né? O nome Stefano quer dizer esterco. O famoso impressor francês no Antigo Testamento, em 1548, a Vulgata, e o Novo Testamento grego em 1551. A divisão de Stefano tem algumas falhas em determinados textos, que na divisão separou o sentido do texto, como por exemplo em Hebreus capítulo 11 e capítulo 12. Para eu te explicar essa questão dessa divisão aqui, vamos sair do slide aqui, tudo bem? Então vamos lá. Então, veja só, por que houve confusão? Por que Stefano cometeu erros? Olha, a Bíblia, eu estou falando aqui do texto original, ele não tem nem capítulo e nem versículo. Não tem essa divisão. Então, quando Stefano, propôs fazer essa divisão da Bíblia, ele começou a colocar capítulos, começou a colocar versículos, e isso fez que alguns textos saíssem do seu entendimento, perdesse o sentido. Porque quando você lê a Bíblia, você fala assim, isso aqui, por exemplo, alguém cita um capítulo para você com uma história, e depois ele contou outra história no outro capítulo. Aí você fala, não, mas esse aqui não tem nada a ver, porque esse aqui é no capítulo tal, esse aqui é no capítulo tal. Só que, às vezes, nós esquecemos de duas coisas. Primeiro, que a Bíblia não tem capítulo e nem versículo. Sagradas Escrituras, o texto original. Segundo, a Bíblia não está em ordem cronológica. Por exemplo, o Antigo Testamento, o primeiro livro do Antigo Testamento não é o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Também, o primeiro livro do Novo Testamento não é Mateus, mas muitas pessoas pensam que é. Mas a Bíblia não está em ordem cronológica, as Sagradas Escrituras não têm capítulo nem versículo. Então, quando o Roberto Stefano fez essa divisão de capítulo e versículo, ele trouxe alguns problemas para a igreja, alguns problemas para nós, como por exemplo, Hebreus capítulo 11 e capítulo 12.
Porque quando você está lendo o capítulo 11 de Hebreus, está falando sobre a galeria, falando sobre os heróis da fé. Quando você vai para o capítulo 12, fala assim, portanto, a nuvem de testemunho, aí você fala, quem é a nuvem de testemunho? Por causa dele ter feito essa questão aqui, muitas pessoas têm dito que a nuvem de testemunho é demônios, inúmeras interpretações. Só que a palavra portanto está dando continuidade de uma fala. Como eu sempre tenho feito, portanto, para tanto, entretanto, todavia, mas, eu estou dando continuidade de uma fala. Então, quando o capítulo 12 começa, portanto, ele está dando continuidade do que está escrito no capítulo 11. Então, essa questão de capítulo e versículo trouxe muitas confusões, e uma delas é essa que eu acabei de citar para você. Só que você que é aluno agora da Escola Teológica Transformados pela Palavra, que está estudando os textos originais, que está estudando a hermenêutica, saiba disso, viu? A Bíblia original, as Sagradas Escrituras, não tem capítulo e nem versículo. E os livros da Bíblia original não estão na mesma sequência que a nossa. A Bíblia dos judeus, ela tem uma sequência, a nossa tem outra. Por exemplo, o Antigo Testamento dos judeus tem só 24 livros, o nosso tem 39. Por que isso? Porque na Bíblia dos judeus não tem 1ª e 2ª Samuel, é Samuel. Não tem 1ª e 2ª Reis, é Reis. Não tem esse negócio de 1º e 2º, entendeu? A ordem cronológica deles não é a mesma que a nossa. A nossa foi colocada dessa forma para facilitar para as pessoas entenderem. Tá bom? Então, entenda isso, compreenda isso, para que você possa ter um bom êxito, para que você possa fazer uma boa interpretação bíblica ao interpretar qualquer texto. Lembrando sempre que você não pode pensar que a Bíblia original está em um capítulo, que está em um versículo, ou que tem essa divisão, e muito menos pensar que os títulos, nunca jamais você pode pensar que os títulos que estão escritos na sua Bíblia estão escritos nas Bíblias originais, nas melhores cópias dos originais. Não está, porque senão haveria um erro. Por exemplo, a parábola dos 10 talentos. Não é parábola de 10 talentos, é 2 talentos, porque não tinha 10 talentos, tinha muito mais do que 10. Tá? Então, tem inúmeros erros aí. Vamos ter um capítulo só para falar desses erros, dessas falhas. Então, lembre-se, a Bíblia não está escrita com essa divisão de capítulo e de versículo. Os títulos que temos em nossa Bíblia não tem nas melhores cópias originais esses títulos, tá bom? Então, você memorize isso aí e nós vamos finalizar essa aula agora voltando para o slide. Esse aqui eu estou apenas comentando aí para você um pedaço do slide, tá bom? Eu coloquei para você. Vamos voltar para o slide? Então, nós já voltamos aqui para o nosso slide. Você já estudou aí a divisão da Bíblia, você já entendeu a explicação aí da observação. E agora, nosso próximo slide é esse aqui, ó. Na Escola Teológica Transformados pela Palavra, nós aprendemos, ou eu aprendi, que estudar é garantia de vida. O homem começa a morrer a partir do momento que deixa de aprender. Quer dizer para você que você está vivo, só de você estar aprendendo, tudo bem? Nós finalizamos essa aula aqui e nós vamos se ver na próxima aula, se assim o Senhor Deus nos permitir. Shalom, shalom, letriote, a paz e até breve. Então, pessoal, nós concluímos mais uma aula, graças a Deus. Muita coisa boa nesta aula, uma aula, eu acredito que foi resumida, eu pelejo, eu sofro para poder fazer as aulas ficar de 10, 15 minutos, mas não estou conseguindo, mas estamos chegando aí de 20, 25 minutos, né? Mas tá bom, tá? Então, ó, eu te espero na próxima aula, hein? Se assim o Senhor Deus nos permitir. Vamos falar agora em grego, né? Vamos concluir em grego, então vamos lá. Adefós, Eirene, Kai, Jesus Cristo. Irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória!